Imagine uma mão estendida com tanta confiança sendo de repente paralisada, murcha e sem vida. O que aconteceria se a sua mão fosse secar, como a de um rei? E o que podemos aprender com isso? Venha descobrir agora. Jeroboão era um homem que, em aparência, parecia ter tudo o que um rei poderia desejar. Ele tinha uma coroa dourada sobre sua cabeça, um trono majestoso, terras vastas e um povo para governar. Mas apesar de todo esse poder e status, seu coração estava longe de Deus. Ele acreditava que o domínio sobre Israel era sua conquista, e assim, começou a tomar decisões que, mais tarde, trariam consequências devastadoras para o seu reinado e para a nação. Naquele momento, o rei sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros e decidiu que, por mais que fosse governante, ele precisava garantir a fidelidade de seu povo de uma maneira que achava ser a única saída, manipulando as crenças deles. Ele não confiava que o povo continuasse a seguir os antigos caminhos do Senhor, e por isso, tomou uma decisão arriscada e fatal. Jeroboão, em seu coração orgulhoso, fez algo que parecia simples, mas que, na verdade, era uma afronta a Deus. Ele estabeleceu 2 altares em locais estratégicos de Israel, em lugares onde o povo adorava, e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios aos bezerros de ouro que ele havia mandado fazer. A ideia dele era clara: afastar o povo de Jerusalém da verdadeira adoração ao Senhor e substituí-la por adoração a ídolos. Era uma tentativa de controle absoluto sobre as mentes e corações do seu povo. Com o orgulho, Jeroboão acreditava que estava fazendo o melhor para Israel. Pensava que sua decisão fosse sábia e que o povo o seguiria, sem questionar. Mas, o que ele não sabia era que, no momento em que ele tomou aquela decisão, ele estava se afastando da presença de Deus e desafiando seu poder. Ele pensou que estava no controle, mas Deus já havia visto o que aconteceria. Era nessa atmosfera de presunção e engano que Deus decidiu agir. Ele não iria permitir que a arrogância de Jeroboão dominasse seu povo. Então, ele enviou um profeta para repreender Jeroboão, para que ele entendesse o tamanho de seu erro e, se fosse possível, se arrependesse. A decisão de Jeroboão estava prestes a causar uma grande divisão, e Deus tinha uma mensagem poderosa para ele. Ao enviar o profeta, Deus queria mostrar que, não importa a posição ou poder de um homem, ele sempre estará no controle. Jeroboão se achava grande, mas não sabia que a grandeza de um rei está na obediência a Deus, não na sua autossuficiência. Essa lição seria, talvez, a mais difícil da sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que Jeroboão precisava ser confrontado. O rei havia se afastado de seus caminhos, levando seu povo ao erro e à idolatria, e isso não poderia continuar. Então, Deus enviou um profeta. Não era um homem de status elevado, nem um grande líder militar, mas um homem fiel a Deus, que iria cumprir sua vontade. O profeta, com a palavra do Senhor, caminhava em direção ao altar onde Jeroboão estava, cercado por seus sacerdotes e seguidores. Ele não tinha medo do rei nem das consequências que isso poderia trazer. Sabia que sua missão era mais importante que sua própria segurança. Jeroboão estava ali, em sua arrogância, olhando para o altar que havia mandado construir e acreditando que tinha tudo sob controle. Ele não se importava com o que o Senhor pensava. Estava mais preocupado em consolidar sua autoridade e controle sobre o povo de Israel. Quando ele viu o profeta se aproximando, não o reconheceu como o mensageiro de Deus, mas um mero desafiador, alguém que ousava questionar sua autoridade. O profeta, com voz firme e inabalável, declarou: "O Senhor, Deus de Israel, diz que este altar será destruído e você, Jeroboão, será humilhado diante de todos. O altar que você fez será desfeito e o sacerdote que você consagrou será queimado. E para mostrar que minha palavra vem de Deus, sua mão, que você estende contra mim, secará." Jeroboão, tomado pela raiva e pelo orgulho, não apenas ignorou a mensagem, mas reagiu com violência. Ele levantou sua mão em direção ao profeta,
como um gesto de ameaça tentando afastá-lo e calá-lo. O rei pensava que seu poder e autoridade eram tão grandes que nada poderia desafiá-los. Ele estava prestes a descobrir que sua arrogância era um desafio direto ao poder de Deus. O que Jeroboão não sabia era que naquele exato momento, Deus já estava prestes a mostrar a verdadeira autoridade que ele tinha, e não a de um homem, mas a do Criador do universo. A mão de Jeroboão, que ele havia levantado com tanta presunção, começou a secar instantaneamente. Era como se sua arrogância estivesse sendo tomada e substituída pela incapacidade de agir. A mão do rei, que antes estava cheia de poder, agora murchava lentamente, tornando-se inútil sem vida. O rosto de Jeroboão mudou instantaneamente. A arrogância que o dominava deu lugar ao pânico. Ele tentou mover a mão, mas não conseguiu. Sentiu o peso da impotência e, naquele momento, a realização foi clara. Ele não tinha controle algum. Deus estava demonstrando, com um simples gesto, que todo o poder humano é nada diante da soberania divina. Não importa o quão grande você seja. Se você desafiar a vontade de Deus, a própria criação lhe mostrará quem está no controle. E foi isso que aconteceu com Jeroboão. Sua mão, antes cheia de autoridade e desprezo, agora estava completamente seca e incapaz de ser movida. Jeroboão, que até aquele momento acreditava estar no controle de tudo, agora estava diante de algo que ele não poderia controlar. A mão que ele havia levantado com tanto orgulho, como um gesto de autoridade, estava completamente seca, paralisada. Ele olhou para sua própria mão, tentando movê-la, mas não havia força alguma ali. Era como se um poder maior tivesse tomado conta de seu corpo, despojando-o de sua habilidade de agir, de se defender. A princípio, ele não entendia o que estava acontecendo. A confusão tomou conta de seu rosto. Ele olhou ao redor esperando que alguém pudesse ajudá-lo, mas ninguém poderia fazer nada. Era uma lição direta de Deus. Você pensou que estava no controle, mas agora você vê que a verdadeira autoridade está em minhas mãos. Foi quando o pânico começou a tomar conta do rei. A arrogância que antes o definia deu lugar ao medo, e o orgulho se transformou em desespero. Jeroboão não podia mais esconder que estava impotente. O que ele pensou ser uma simples ameaça ao profeta agora era uma repreensão divina inegável. Seu poder, que antes parecia invencível, agora estava arruinado. O rei, agora em um estado de total desespero, começou a clamar. Ele olhou para o profeta e, com uma voz trêmula e cheia de arrependimento, gritou: Por favor, ore ao Senhor, meu Deus. Peça a Ele que restaure minha mão, que a faça voltar ao normal. Eu te imploro, não permita que isso aconteça comigo. A súplica de Jeroboão não era mais a de um rei poderoso, mas a de um homem que reconhecia sua fraqueza diante do poder divino. Seu orgulho tinha sido quebrado, mas ao mesmo tempo, sua esperança estava agora voltada para a misericórdia de Deus. Foi nesse momento de súplica que o profeta, com olhos cheios de compaixão, respondeu com firmeza, mas também com misericórdia. Ele disse: Você tem a chance de ser restaurado, mas o que você precisa agora é mais do que um simples pedido. Você precisa se arrepender verdadeiramente, mudar seu coração e se voltar para o Senhor de verdade. Eu posso orar por você, mas Deus precisa ver um coração sincero. O profeta estava dizendo a Jeroboão que, embora o poder de Deus estivesse claramente revelado naquele momento, a verdadeira restauração não viria apenas através da oração do profeta, mas também através da transformação interna do próprio rei. A lição era clara. Deus poderia restaurar a mão, mas o coração de Jeroboão precisava ser restaurado primeiro. O rei, em sua humilhação, começou a entender a profundidade da sua falha. Ele não podia mais continuar no mesmo caminho de orgulho e rebeldia contra o Senhor. Sua mão estava seca, mas seu coração também estava, e Deus queria curar ambas. Com esse entendimento, Jeroboão, ainda desesperado, olhou para o profeta e, em um suspiro de rendição, disse: Eu me arrependo. Ore a Deus por mim. Após o clamor angustiado de Jeroboão e a resposta do profeta, o ambiente estava carregado de tensão.
A mão seca do rei estava ali, exposta a todos, um lembrete da força de Deus e da consequência do orgulho humano. Jeroboão, agora consciente de sua falha, estava completamente dependente da misericórdia divina. Ele já havia reconhecido que seu poder não significava nada diante da autoridade de Deus. Agora, sua única esperança era o perdão e a restauração. O profeta, com a missão cumprida até aquele momento, olhou para o rei com compaixão, mas também com a autoridade que vinha de sua conexão com Deus. O profeta não era alguém que se deixava levar pelas circunstâncias ou pelas palavras de um homem arrogante, mas agia conforme a vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha o poder de restaurar, mas isso também dependia do coração do rei. Com um tom de voz calmo, mas firme, o profeta disse: "O Senhor, que já revelou seu poder a você hoje, irá restaurar sua mão. Mas lembre-se, não é apenas a mão que precisa de restauração. Seu coração também precisa se voltar para Deus." Jeroboão, agora com lágrimas nos olhos, olhou para o profeta e pela primeira vez sentiu um verdadeiro arrependimento em seu coração. Ele não mais via a restauração como algo que simplesmente aconteceria por sua autoridade, mas como um ato de pura graça de Deus. O profeta, com confiança no poder de Deus, levantou as mãos para o céu e orou. Ele não pediu por um simples milagre físico, mas por uma manifestação da misericórdia divina. Senhor, em tua graça, restaura a mão deste homem, para que ele saiba que tu és o Senhor de toda a terra. Deus, que em sua infinita misericórdia já havia dado ao rei a chance de refletir sobre sua arrogância, agora se moveu. Era como se o próprio poder de Deus fluísse através das palavras do profeta, alcançando a mão de Jeroboão. Lentamente a mão do rei começou a ganhar vida novamente. O que antes estava murcha e sem vida agora voltava a se mover, restaurada por completo. Jeroboão, ainda atônito, tocou sua mão, agora cheia de vida novamente. Ele olhou para o profeta, mas não sabia o que dizer. Não havia palavras suficientes para expressar sua gratidão ou a enormidade do que ele acabara de vivenciar. A restauração da sua mão era mais do que um simples milagre físico. Era um lembrete de que Deus é soberano e misericordioso, e que a restauração verdadeira vem da humildade e do arrependimento genuíno. Mas o mais importante de tudo era que, naquele momento, Jeroboão teve a chance de entender uma lição valiosa. Deus não só é capaz de restaurar fisicamente, mas ele também pode restaurar o coração. O milagre da mão restaurada não era apenas para o corpo, mas para a alma de Jeroboão. Ele tinha uma nova chance, uma nova oportunidade para reverter sua postura e buscar a verdadeira aliança com Deus. Quando a mão de Jeroboão foi restaurada, o rei sabia que ele não podia voltar a ser o homem de antes. O milagre era claro. Ele não tinha mais controle sobre o que acontecia, mas Deus o havia alcançado e agora ele precisava seguir os caminhos de Deus e não mais seus próprios caminhos. Essa restauração, embora imediata e visível, foi apenas o início. O verdadeiro milagre estava no coração de Jeroboão, e ele precisava fazer uma escolha. Ele sabia que se continuasse no caminho do orgulho, ele se afastaria de Deus novamente. Mas se humilhasse e se voltasse para a verdadeira adoração, Deus o conduziria. A mão de Jeroboão estava restaurada, mas a lição que ele precisava aprender era muito mais profunda do que um simples milagre físico. A mão, que antes estava seca e paralisada, agora estava plena novamente, mas a restauração não se limitava a isso. A verdadeira restauração de Jeroboão e de qualquer um de nós vem quando entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Ele nos dá o poder e a autoridade, mas somente quando nos submetemos à sua vontade. O rei, em seu coração, sabia que Deus havia lhe dado uma oportunidade única. Ele podia ter sido consumido pela sua própria arrogância, mas em vez disso, ele havia sido alcançado pela graça de Deus. O milagre de sua mão restaurada não era apenas uma manifestação do poder de Deus, mas também uma lição viva sobre humildade, arrependimento e a verdadeira autoridade que vem de se submeter à vontade divina. Deus não apenas curou sua mão,
Ele deu ao rei uma chance de transformar seu coração. O arrependimento de Jeroboão não foi instantâneo, nem foi uma decisão fácil. Ele teve que refletir profundamente sobre sua postura, sobre o que havia feito, sobre como havia levado o povo de Israel ao erro. A mão restaurada era um sinal de que Deus ainda tinha um plano para sua vida, mas Jeroboão precisaria fazer escolhas diferentes daqui para frente. Essa lição, que se reflete na história de Jeroboão, é para cada um de nós também. Quantas vezes na vida nos vemos em situações onde nos afastamos de Deus, tomamos decisões erradas e agimos com arrogância, pensando que estamos no controle de tudo? Quantas vezes estendemos nossas mãos para desafiar a vontade de Deus, sem entender que Ele sempre está no controle? Mas, assim como Jeroboão, temos a oportunidade de nos arrepender e de pedir pela restauração de nossas vidas. A restauração de Jeroboão, então, não foi apenas física. Foi uma chance de transformação, uma chance de mudar sua maneira de governar, de tratar as pessoas e, acima de tudo, de tratar a sua relação com Deus. No momento em que a sua mão foi restaurada, ele se viu diante de uma escolha difícil: continuar no mesmo caminho de orgulho e desobediência, ou voltar-se para Deus e permitir que Ele governasse sua vida. Jeroboão sabia que a misericórdia que ele recebeu não era uma permissão para continuar cometendo os mesmos erros. A restauração da sua mão era uma oportunidade divina para se transformar, para aprender a ser um líder segundo o coração de Deus. Ele tinha sido salvo da destruição naquele momento, mas Deus estava chamando-o para algo mais profundo. Em nossas vidas, a restauração acontece quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Quando, assim como Jeroboão, percebemos que não podemos viver por conta própria sem a ajuda de Deus. Não importa o quanto tenhamos sido falhos, Deus é misericordioso e deseja restaurar-nos. No entanto, essa restauração exige de nós um coração humilde, disposto a ouvir a sua palavra e a caminhar segundo seus caminhos. Este milagre de Jeroboão, com sua mão restaurada, nos ensina que, enquanto há vida, sempre há esperança. Não importa o quanto tenhamos errado, a oportunidade de transformação está sempre ao alcance de quem se arrepende sinceramente e busca a ajuda de Deus. A mão seca do rei é um símbolo da nossa própria condição espiritual quando nos afastamos de Deus, e a mão restaurada é a promessa de que Ele pode nos dar uma nova chance. Jeroboão, ao receber a restauração da sua mão, teve a chance de ver o poder de Deus em ação de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Mas mais do que isso, ele teve a chance de refletir sobre o que essa restauração significava para a sua vida. Ele agora sabia que não havia mais espaço para o orgulho em seu coração. A mão que ele levantou com arrogância, desafiando o profeta e a autoridade de Deus, agora estava restaurada, mas ele não poderia continuar agindo como antes. Ele precisava mudar. Ele precisava se voltar para Deus de todo o coração. Este é o grande ensinamento para todos nós. Assim como Jeroboão, todos nós enfrentamos momentos em que nossas mãos estão secas, momentos em que estamos sem forças, sem direção e sem esperança. Pode ser por causa dos nossos erros, do nosso orgulho ou da nossa distância de Deus. Mas, assim como Jeroboão, temos a oportunidade de experimentar o poder restaurador de Deus se nos arrependermos sinceramente e voltarmos nosso coração para Ele. A restauração que Jeroboão experimentou não foi só para curar seu corpo, mas para restaurar sua alma. Deus quer fazer o mesmo por você. Não importa o que você tenha feito, não importa o quão distante você se sinta de Deus, Ele está estendendo a mão para você. O milagre de Jeroboão é um reflexo da misericórdia divina que está disponível para todos os que se arrependem e buscam a transformação de Deus. Mas essa restauração exige ação de nossa parte. Deus oferece seu perdão e seu poder restaurador, mas precisamos escolher se vamos aceitar esse chamado. Não basta apenas pedir por um milagre físico ou por uma bênção momentânea. A verdadeira restauração vem quando escolhemos mudar nossos corações, abandonar a arrogância e nos submeter ao senhorio de Deus em todas as áreas da nossa vida.
Agora você tem uma escolha diante de si. Assim como Jeroboão teve a chance de mudar sua atitude e voltar-se para Deus, você também tem essa oportunidade. Deus está oferecendo a restauração para você. Mas será que você vai aceitar? Será que você vai permitir que Ele transforme sua vida de maneira total, assim como Ele restaurou a mão do rei? Se você sente que a sua mão está seca hoje, se você se sente perdido, sem forças ou distante de Deus, Ele pode restaurar você também. O que Deus fez por Jeroboão, Ele pode fazer por você. Mas você precisa se arrepender sinceramente, pedir a restauração do seu coração e permitir que Ele te conduza pelo caminho da verdadeira mudança. Então agora é o momento de tomar uma decisão. Se você deseja ser restaurado, se você deseja voltar ao caminho de Deus e permitir que Ele cure o que está seco em sua vida, eu te convido a orar comigo. Ore comigo, Senhor. Eu venho diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo minhas falhas e erros. Eu sei que, assim como Jeroboão, muitas vezes tenho me afastado de Ti, tomado decisões erradas e confiado em minha própria força. Mas hoje, eu peço a Tua misericórdia. Restaura minha vida, Senhor. Restaura meu coração. Eu me arrependo de minhas atitudes e te peço que me perdoes. Quero seguir o Teu caminho, viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração de todo o coração, saiba que Deus ouviu a sua súplica. A restauração já começou. Não importa o quanto você tenha se afastado de Deus, a sua mão está estendida para você. Ele pode restaurar o que estava seco, renovar o que estava perdido e te dar uma nova chance. Agora é hora de agir. Não volte ao mesmo caminho. Permita que a transformação aconteça em seu coração e em sua vida. E lembre-se, Deus não só restaura o físico, mas também a alma. Ele quer fazer isso por você. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre o poder de restauração de Deus. Que a sua vida seja transformada, assim como a mão de Jeroboão foi restaurada. Deus te abençoe. Este é o momento de refletir. Você vai continuar confiando em suas próprias forças ou vai se entregar ao poder restaurador de Deus? Lembre-se, assim como a mão de Jeroboão foi restaurada, a sua também pode ser, e mais. Importante o seu coração. Deus te ama e está pronto para te restaurar completamente. A decisão é sua.